Pessoal, as agências reguladoras, elas talvez aí sejam, meus amigos, a entidade talvez mais difícil ou mais complexa aqui para a gente poder conseguir estudar e refletir. Eu discuto um pouco sobre agências reguladoras aí, né, no nosso manual de direito administrativo, a partir da página 35. E acho que é muito importante você, né, pegar esse tema. O que acontece? A gente vai estudar, inclusive aqui no nosso curso, a gente vai estudar a concessão de serviços públicos. Então, o que são os serviços públicos? Tá? O que a gente fala sobre serviços públicos? Serviços públicos nada mais são do que os serviços prestados pelo Estado para a população. Então, vamos lá. O Estado presta o serviço de telefonia. O Estado presta o serviço de energia elétrica. O Estado, ou seja, são vários serviços que o Estado presta. Agora, o que acontece? Quando a gente fala dos serviços públicos, é impossível o Estado prestar os serviços com a mesma qualidade. É impossível o Estado prestar o serviço público com a mesma qualidade que a iniciativa privada. Então, se a iniciativa privada ela se organiza ali para prestar o serviço, é difícil o Estado ter essa mesma qualidade. Aí você vai olhar para mim e dizer, não, professor, eu entendo, e aqui eu não quero entrar no debate político. Há quem entenda, e eu respeito, que o Estado tem que fazer a obrigação estatal para isso, né, prestar todos os serviços para a população, enfim. Eu particularmente discordo, porque é impossível, nesse sistema burocrático que é o direito administrativo, eu fazendo concurso público para contratar servidor, falando de estabilidade de servidor público, falando de licitações, é muito difícil o Estado ter a mesma velocidade e capacidade de atualização, por exemplo, que a iniciativa privada. Então, o que acontece? Para melhor desempenhar um serviço público, o Estado faz o que a gente chama de delegação do serviço. Então, o Estado vai lá, faz uma licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo e entrega para os particulares a execução do serviço. Então, tecnicamente falando, é um contrato administrativo que o Estado faz com a iniciativa privada para que o particular, iniciativa privada, para que a empresa preste o serviço para a gente. Então, bom exemplo é o serviço de telefonia. A União fez uma licitação, contratou a Claro, a TIM e a Vivo, e essas operadoras é que prestam serviços públicos para a gente, prestam serviço de telefonia para a gente. Tecnicamente falando, então, o serviço de telefonia é prestado pela iniciativa privada através de um contrato de concessão com o poder público. Só que qual é o problema? A empresa, e não tem nada de errado nisso, tá, meus amigos? Não tem nada de errado nisso. Não quero aqui dizer que a empresa não pode. Tá tudo certo. A empresa, ela quer ter lucro. É simples assim, a empresa quer ter lucro. E como a empresa quer ter lucro, ela precisa prestar o serviço, mas o faturamento tem que ser maior do que as despesas para poder ter lucro. De outro lado, o Estado, a população, melhor dizendo, exige que o serviço seja prestado da melhor forma possível. E o Estado não pode vacilar, não pode entregar um serviço que não esteja sendo prestado com qualidade. Então, só que o particular, nós, usuários, que recebemos o serviço público, entendemos que não recebemos com a mesma qualidade. E aí o contrato é entre a Claro e a União Federal. Eu sou usuário da Claro, meu celular é da Claro, e minha internet, e veja, exatamente agora meu celular está sem sinal. E aí? Cara, eu vou ligar lá na Claro e reclamar. Na hora que eu ligo na Claro, a atendente da Claro me diz, não, seu Igor, olha, o protocolo é 1, 2, 3, 4. O problema é que a União, no contrato que eu tenho com a União tinha que botar uma antena aí do seu lado, e não botou. Eu digo, não, tudo certo. Eu entro no site do Ministério das Comunicações e faço uma denúncia lá, dizendo, olha, bote a antena aqui do meu lado. E o Ministério diz, não, a antena eu já fiz. Foi a Claro que não executou o serviço que deveria executar. Ou seja, fica o contratado brigando no contrato de concessão e quem se ferra sou eu que sou o usuário. Então, qual é a solução para isso? A solução é que a gente criou uma nova entidade, também da administração indireta, que é uma autarquia, portanto é uma pessoa jurídica de direito público, mas é uma autarquia que a gente chama de autarquia especial. Por quê?
Porque ela é uma agência reguladora, que é uma autarquia especial, criada através de lei para regular, para resolver os serviços públicos. Mas por que ela é chamada de autarquia especial, professor? Porque ela tem o mesmo tratamento das autarquias, pessoa jurídica de direito público, só que com algumas particularidades. A primeira das particularidades, meus amigos, é porque eu simplesmente, nessa confusão entre União e Claro, eu estou ligando para outro, não se sabe quem me atende, ninguém resolve, eu não quero nem saber. Eu vou aqui no site da Anatel, abro aqui o site da agência reguladora Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, é a agência reguladora do setor de telefonia. Eu vou chegar aqui como consumidor, vou chegar aqui e vou clicar em reclamar. Meu amigo, registre uma reclamação na Anatel. Só que eu não vou registrar. Aí a própria Anatel diz, olha, registre antes uma reclamação na prestadora. Mas eu venho aqui, ó, registre uma reclamação na Anatel. Meu amigo, o que foi que aconteceu? Na hora que eu logar aqui, eu vou juntar o número do meu protocolo que eu fiz lá na Claro, vou dizer, aconteceu isso. E aí, veja que curioso. A minha relação com a Claro, com a operadora, com a concessionária, é uma relação de consumo. Então, se eu quiser entrar com a ação no juizado, por exemplo, e ser indenizado, eu consigo. Tá tudo certo. Agora, não resolve meu problema. A gente sabe que entrar com a ação e ganhar R$500 de dano moral não vai resolver o problema. Agora, na hora que eu faço uma agência reguladora, aí você pode abrir, por exemplo, a lei, se eu não estou enganado, é a lei 13.848 de 2019. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, é a lei 13.848 de 2019. Exatamente. É a lei que dispõe sobre a gestão, organização e processo decisório das agências reguladoras. Eu posso fazer, por exemplo, uma denúncia na Anatel. A denúncia que eu fizer pode gerar um processo administrativo contra a operadora e a consequência vai ser, por exemplo, uma multa, que aí a operadora vai poder recorrer nos termos aqui da lei 13.848 e por aí vai. Professor, mas como a denúncia na Anatel, também tem a lei específica da Anatel. Tem. A lei 13.848 ela é uma lei geral para todas as agências reguladoras, né? Tem a lei específica da agência reguladora que eu estou discutindo e tem a lei geral de todas aí as agências reguladoras. Agora, tecnicamente falando, o que eu chamo a sua atenção? A operadora de plano de celular, por exemplo, ou pode ser a operadora de plano de saúde, que ela vai ser regulada pela ANS, Agência Nacional de Saúde, ou pode ser, por exemplo, por que não, a concessionária de energia elétrica, mas ela vai ser regulada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Veja, cada setor ali vai ter a sua agência reguladora. Essas concessionárias, elas têm receio de levar uma porrada da agência reguladora, porque aí as multas são milionárias. Agora, professor, e se, nesse caso, quem está errado nesse caso, professor, a União? O senhor falou aqui de um exemplo, abriu um protocolo lá na Claro, a Claro disse que o problema era da União, você foi ligar na União, a União disse que Claro, mas o problema era da União. Ou seja, a agência reguladora, ela vai sentar a porrada e aplicar uma multa na União. Ela pode? Pode. Agora, é por isso que ela é chamada de autarquia especial. Por quê? Se o presidente da autarquia, se os dirigentes da autarquia tiverem juízo, eles não vão sentar a porrada na presidência da República, né? Imagina aplicar uma multa de 100 milhões de reais na União. No dia seguinte, o cara é demitido, né? O cara é exonerado, né? Cortem as cabeças, né? Vai cortar a cabeça do cara. Então, é exatamente por isso que os dirigentes das agências reguladoras, eles vão gozar do que a gente chama de mandato fixo. Ou seja, o cara, diferente da autarquia, que o gestor ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, a agência reguladora, que é uma autarquia especial, seus dirigentes vão gozar de mandato fixo, portanto, eles não podem ser livremente exonerados. A lógica é que o dirigente ele é nomeado pelo presidente da República após prévia aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Mas ele vai gozar de mandato fixo, ele não vai poder ali ser livremente exonerado. Por que isso? É exatamente para que o cara tenha a liberdade de sentar a porrada em quem ele quiser, seja na concessionária, seja no poder público,
e ele não vai ter nenhum tipo de retaliação por isso. A gente até comenta isso aqui no livro, né, que no caso das agências reguladoras, né, dessas autarquias aí de regime especial, a investidura dos seus dirigentes, as 5 características aqui principais das agências reguladoras, e que por isso elas são chamadas de autarquias especiais. Página 36 aqui do nosso manual, pessoal. A investidura dos dirigentes vai ocorrer de forma especial, portanto, eles são nomeados pelo presidente da República após prévia aprovação do Senado Federal, então não é fácil a nomeação dele, e ele vai ter um mandato fixo, né? Então exatamente por isso ele não vai poder ser demitido. Segunda característica, eu já até antecipei, é que esses dirigentes, eles possuem mandato fixo, né? E então tem ali, gosto desse mandato fixo. Terceiro, eles não podem ser exonerados ad nutum, eles apenas vão perder o cargo mediante aí renúncia ou condenação judicial, né? Então, teoricamente seria isso. Claro, o cara pode praticar um ato de improbidade e nos termos lá do artigo 12 da lei de improbidade, uma das consequências da sentença transitada em julgado de improbidade é a perda da função pública. Então, ele pode, em razão de condenação judicial transitada em julgado, perder o cargo. A outra característica é que não é qualquer Zé Mané que vai ser nomeado como dirigente de uma agência reguladora. Não é qualquer Zé Mané que vai ser nomeado. E aí, eu comentei com vocês da Lei 13.848, né? Que é a lei que vai falar do processo decisório da agência reguladora. Mas eu queria que vocês abrissem também um pouquinho a Lei 9986 de 2000. A Lei 9986 de 2000, moçada, ela dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. Ou seja, enquanto a Lei 13.848 fala do processo decisório dentro da agência reguladora, a Lei 9986 de 2000 ela fala da gestão de recursos humanos, ou seja, ela fala de quem pode ser nomeado para ocupar um cargo de dirigente de uma agência reguladora, como é que funciona o mandato, enfim. E aí veja que no artigo 5º a lei vai dizer quem pode ser presidente da agência reguladora. E aí veja que a ideia é criar quadro de agentes públicos extremamente capacitados, né? O cara tem que ter 10 anos de experiência no setor, tem que ter formação acadêmica compatível com o cargo. Veja, tem um monte aí de exigência aí, né, para o cara ocupar uma cadeira de diretor. Não é qualquer Zé Mané que vai poder ocupar. Ora, só que aí, professor, a gente tem outro problema. Tudo bem, se o cara sentar a porrada na União, por exemplo, na Anatel, o presidente vai exonerar ele. Então, para evitar isso, ele vai ter mandato fixo, não pode ser demitido ad nutum. Tudo bem. Por isso, inclusive, que não é qualquer Zé Mané que vai estar lá, né? Então o artigo 5º tem ali as exigências de quem pode ou não pode ser indicado aí. E aí veja que o artigo 8A dessa lei 9986 diz quem é que não pode, quem é que é vedada a indicação. Aí ele diz, olha, não pode ser uma pessoa que tenha cargo na organização sindical, não pode ser pessoa que tenha mandato, né? Tem ali, ou não mandato, mas que seja ministro, secretário, titular do Poder Legislativo, ou seja, tem uma série de restrições para quem não pode ser aí diretor. Então, veja que a ideia é ter um quadro capacitado mesmo. Agora, e se a bronca estiver do outro lado? O cara vai lá, aplica uma multa de 100 milhões de reais na empresa privada, na concessionária, e aí o presidente da empresa liga para ele e fala, amigão, faz o seguinte, libera essa multa aí pra gente que eu te contrato aqui para trabalhar para mim e te pago um salário de 100 mil reais por mês. Opa, a gente tem que evitar isso também. E para evitar isso, a gente tem um artigo na Lei 9986 que evita a captura dos dirigentes das agências reguladoras. E é o que a gente chama de teoria da captura. É a Lei 9986 de 2000. É a lei que vai dizer, pessoal, que os membros, o artigo que vai dizer, melhor dizendo, que os membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de 6 meses, contado da exoneração ou do término do seu mandato. Ou seja, nem vou ler a partezinha final, vamos continuar aqui. Ou seja, o cara é ultra especializado na área. Ele só trabalha com isso, né? Não é qualquer Zé Mané que chega ao cargo de presidente de uma agência reguladora. Mas para evitar que ele seja capturado pela administração pública, ou melhor, pelo setor privado,
pelos concessionários. A lei diz que a partir do momento que ele for exonerado, ou que ele pedir exoneração que terminar o seu mandato, ele precisa ficar 6 meses sem trabalhar no setor, sem prestar serviço para nenhuma empresa no setor. A ideia é exatamente evitar que o cara esteja no mandato e saia para ir para alguma empresa do setor regulado. Tu tem aí uma quarentena aí de 6 meses. Mas, professor, esse jovem só sabe trabalhar com isso. O cara é ultra especializado nisso. Faz sentido que ele saia e fique desempregado? Não. É por isso que a lei diz que esse período que ele ficar afastado é, né, assegurada a remuneração compensatória. O cara fica recebendo mesmo sem trabalhar. Tá? O cara fica recebendo mesmo sem trabalhar, assegurada a remuneração compensatória. Essa é a ideia por trás das agências reguladoras. Então, aqui a gente encerra os principais aspectos, me parece, que eu queria trazer para vocês sobre a organização da administração pública. Nós vamos entrar, na sequência, nos temas poderes e deveres administrativos, atos administrativos, bens públicos, e aí a gente chega naqueles assuntos que são com maior leque, né? Agentes públicos, responsabilidade civil do Estado, licitações, contratos, controle e por aí vai.